Fala, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Espero eu que sim. Bom, vamos começar mais uma aula aí. A gente tá falando aí sobre a colonização portuguesa. E bom, como a gente tá falando de colonização portuguesa, nada mais claro do que a gente falar sobre as capitanias hereditárias. E a gente vai falar também um pouquinho sobre a exploração do trabalho, escambo, entre outras coisas. Mas o foco hoje vai ser justamente as capitanias hereditárias, ok? Bom, então vamos lá começar sobre as capitanias hereditárias. Bom, as capitanias, então, elas foram a primeira tentativa, né, da coroa portuguesa em organizar aí uma ocupação para o Brasil. Então, como a gente já estava, a gente falou ali já nas aulas ao vivo, a gente tem o primeiro contato ali, né, que vai ser a questão da exploração do pau-brasil, a questão do escambo e tal, mas depois existem não um processo de colonização direta, mas assim os primórdios, né, o comecinho aí é, de um processo de ocupação mesmo, né? Então, é, o primeiro vestígio aí de uma possível ocupação ao território do atual Brasil. Esse sistema ele foi implantado na década de 1530. Ele constituía em destinar aos nobres portugueses o direito de explorar uma determinada região que era chamada capitania. No entanto, esse sistema ele vai mostrar inúmeras falhas, né? E a sua administração, concentrada nos donatários, logo foi substituída por um governo geral. Mas vamos tentar entender aí os antecedentes, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, até a gente chegar nisso aí, beleza? Ok, então vamos continuar. A, Os antecedentes, então, de tudo foi a exploração do Brasil, né, durante 1500 até 1533. Foi realizado um esquema de feitorias, né, instaladas nas regiões do litoral brasileiro. Elas eram uma espécie de entreposto comercial, onde os portugueses aglomeravam para o Brasil para ser embarcado. Isso ocorria muito porque nesse período o comércio caíndia era economicamente muito mais lucrativo para a coroa portuguesa do que qualquer outra coisa aqui no Brasil. Porém, né, os franceses acabam invadindo esse território e contrabandeando para o Brasil. E isso vai levar a que os portugueses tomem algumas iniciativas para reforçar a colonização no Brasil. A França, por exemplo, ela não aceitava a divisão da América, né, do continente americano entre a Espanha e Portugal, estabelecida pela própria Igreja Católica. E assim, então, foram criadas as capitanias hereditárias, né, como uma forma de combater as invasões francesas. É hereditário porque passava de pai para filho, tá, galera? Então, tipo, se alguém comprasse e essa pessoa morresse, o filho ou pessoa da família mais próxima iria assumir essa faixa de terra. Então, bom, o que são as capitanias hereditárias então, prof? Então, o rei Dom João III, ele instala um sistema de capitanias, né? Esse sistema das capitanias hereditárias. E essa proposta consistia em simplesmente dividir o Brasil em 15 grandes faixas de terra. Eu vou pegar a imagem e colocar aqui para vocês. Já fiz isso na aula ao vivo, mas vou colocar de novo. Bom, aí estão elas. Então a gente tem aí as 15, né? As terras pertencentes a Portugal do lado verde, as terras pertencentes à Espanha do lado direito, né? E do lado esquerdo da Espanha em amarelo e em verde, ok? Beleza. Bom, as 15 capitanias, então, a gente vai ver aqui. Se eu não me engano, tem mais uma aqui pra cima, mas tá. Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaraca,
Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santa Amaro, São Vicente e Santana. E aqui são os seus respectivos governantes que compraram, né, os donatários que compraram essa faixa de terra. Bom, então elas foram divididas em 15, que foram entregues as responsabilidades dos donatários. Então cada donatário mandava e desmandava. A função deles era desenvolver economicamente a região e promover o desenvolvimento populacional de suas capitanias. Então a tarefa deles era muito simples, né? Eles tinham que simplesmente desenvolver um bando de mato para alguma coisa que não fosse mato. Muito fácil. Enfim, os donatários então eles eram escolhidos em geral por membros da baixa nobreza portuguesa, porque a alta nobreza estava voltada lá para o comércio das especiarias da Índia, eles não tinham interesse aqui no momento. Esses donatários estabelecidos possuíam total autoridade administrativa sobre a sua capitania, ou seja, as decisões da justiça, a responsabilidade, tudo era a fundação de vilas, criação de defesa, tudo era a responsabilidade deles, ok? Uma das obrigações, né, os donatários deveriam garantir a defesa da capitania contra as invasões, sobretudo dos franceses, e protegê-la dos próprios indígenas e repassar para a coroa os impostos da exploração do pau-brasil ou da exploração ou da produção, né, do açúcar nos engenhos. Além de tudo, a gente vai ver esse sistema agora e depois também a gente vai ver isso muito, é que tudo no Brasil era feito através de imposto. Então, lá na época das capitanias hereditárias, esses donatários, além de tudo, tinham que desenvolver a região, desenvolver vilas, trazer colonos para viver nesse lugar, entre inúmeras coisas. Além de tudo isso, eles tinham que pagar impostos para a coroa portuguesa sobre a exploração do pau-brasil e também da produção de açúcar. Geralmente eles ganhavam dinheiro, obviamente, né, porque eles estavam comercializando o pau-brasil, então o pau-brasil em teoria era deles, eles pagavam impostos a Portugal sobre isso, mas mesmo assim um sistema bem bem visível de falha, né, bem plausível de uma falha. Com isso, então, a gente também teve aí o fracasso, né, dessas capitanias. O sistema de capitanias hereditárias com poder concentrado no donatário acaba fracassando. A falta de recursos, a inexperiência administrativa de um empreendimento de dimensões tão imensas, né, porque realmente é um território muito grande. Ataques de indígenas, e tudo isso foi crucial para que a coroa portuguesa optasse por um novo modelo administrativo, já que esse não estava dando certo. Somente 2 capitanias dessas 15 tiveram uma prosperidade muito boa. Era a capitania de São Vicente e a de Pernambuco. Essas capitanias tiveram aí esse sucesso pela posição mais conciliadora que eles tiveram com os nativos, ou seja, eles tinham uma relação mais amigável com os nativos. E com esse fracasso, né, de todas as outras capitanias, foi instituído então um governo geral, que concentrava a administração da capitania na figura do governador geral. E o primeiro governador geral que a gente teve foi o Tomé de Souza. Então a gente já tem aí o fim das capitanias hereditárias e o novo modelo aí, que é o governo geral, ok? Bom, como eu disse lá no comecinho do vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a exploração do pau-brasil e do escambo. A primeira, como a gente já falou um pouquinho ali, o primeiro método de economia do Brasil foi o pau-brasil, então eles faziam isso. E para fazer isso eles necessitavam da ajuda dos nativos, e essa ajuda era feita através do escambo. Era uma troca de favores, digamos assim. Eu te dou uma determinada coisa, você me dá
o pau-brasil, e é isso. E esse foi o modelo de troca, né? Que a gente já viu aí lá nos nativos dos incas, maias e astecas, também tinha esse sistema de troca de favores. Eu te dou uma coisa e você me dá outra, e é isso. É basicamente isso. Bom, pessoal, é isso por hoje. A gente continua na próxima aula, belezinha? Até!